Olá, recebemos hoje o candidato a deputado estadual pelo PPS, Guilherme Marcheski. Ele tem 59 anos, é professor aposentado e já foi vereador de Brusque por um mandato. Além de mim, Andrei Paloski participa da entrevista o repórter Marcelo Reis. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Bom dia, Andrei. Bom dia, Marcelo. Para começar, por que o senhor decidiu ser candidato a deputado estadual? Por perceber que, fazendo uma caminhada, uma pré-campanha, que a gente pode colocar assim, nós vimos a necessidade de ter uma representação oficial, digamos, na cidade de Brusque e região. E muitas pessoas me desafiaram nesse sentido, e então eu busquei, primeiramente, fazer um levantamento da necessidade, das propostas, de toda a demanda que nós temos na cidade, e as pessoas pediram, então, para que eu fosse o candidato e que pudesse representar a nossa região lá na Assembleia Legislativa. Por isso que eu digo, eu sou um candidato da região da cidade de Brusque, Vale do Itajaí e Vale do Rio Tijucas. Então, eu espero realmente fazer uma boa votação nessas cidades para poder representar exatamente esse nicho que nós vemos, que nós estamos sentindo essa demanda de uma representação forte e que vai pleitear as necessidades que a cidade e nossa região tem. Certo. Qual é o primeiro projeto de lei que o senhor pretende apresentar à Assembleia caso seja eleito? Eu diria que não seria um projeto de lei, Marcelo, mas eu diria que seria uma proposta que nós temos que, como candidato e como político hoje, e como eu citei anteriormente, nas minhas andanças, buscando um entendimento da necessidade de ter um deputado e um representante público no Poder Legislativo, a necessidade de reduzir gastos. Foi a proposta que eu mais recebi. Os empresários, até as pessoas, os colaboradores das empresas, só me colocavam isso. Temos que reduzir os custos de um deputado estadual, de um deputado federal, de todo o sistema público que está praticamente comprometido, a receita do país está comprometido nessas demandas de comissionados, de assessores, de regalias. Então a minha proposta é exatamente essa, é cortar esses gastos, já de imediato reduzir para o mínimo assessores. Eu penso que 10 assessores seria mais ou menos o adequado. Reduzir e devolver, mas devolver de forma que a imprensa possa divulgar isso também, o auxílio moradia, que não há necessidade de nós termos auxílio moradia, já que um deputado ganha R$25 mil por mês, ele pode sim pagar 1 ou 2 dias de apartamento em Florianópolis se ele tiver uma sessão além do horário previsto de sair de Florianópolis e no outro dia retornar à sua residência, seja Brusque, seja outra região. Eu sei que tem alguns deputados de Joaçaba, Chapecó, que não seria possível se deslocar. Mas fazendo uma conta rápida, um hotel hoje custa R$200, um bom hotel, né? Penso que seria R$200. E um deputado ele vai ficar no máximo 3 dias, seria 600 dias por semana e daria então daria R$2.400 por mês. E hoje é R$4.700. Porque auxílio alimentação, nós temos uma praça de alimentação dentro da Assembleia Legislativa, que o deputado já recebe esse auxílio alimentação, e recebe também um carro para se deslocar. Então é possível reduzir isso. É possível a gente reduzir esse trabalho. E a proposta é essa, é reduzir realmente esses custos que hoje um deputado gera na Assembleia Legislativa. Perfeito. Na sua avaliação, qual que é o principal problema de Santa Catarina hoje e o que o senhor, caso eleito deputado, pode fazer para combater esse problema? Eu penso que a área da saúde, né, que tem que haver uma função dentro da área da saúde, a questão da fiscalização desses recursos que recebem o governo do estado, que recebe os governos do município, para que realmente Santa Catarina possa dar conta da demanda da saúde hoje, seja na oncologia, seja em vários setores, seja nas cirurgias de alta complexidade. Eu vejo que é necessário nós termos um bom investimento, uma reforma, uma readequação do processo de saúde dentro de Santa Catarina. Não é possível que o cidadão esteja
na maca, não é possível que o cidadão esteja nos hospitais aguardando 7, 10 horas às vezes para ser atendido. É necessário que nós façamos algo muito, muito rápido para que isso aconteça. Quem sabe nós trabalharmos em cima da Universidade Federal de Santa Catarina, abrirmos mais cursos de medicina para que o nosso cidadão vá fazer a medicina, uma medicina especializada, para que ele possa realmente dar uma contribuição. Como o médico, ele faz o juramento, né? E ele faz o juramento pela saúde das pessoas. Então, ele quer fazer isso, mas ele tem que ter também uma preparação do próprio sistema da Secretaria de Saúde para que ele possa realmente fazer um bom trabalho nos hospitais. Então, eu vejo que é possível fazer isso, né? De que forma? Fiscalizar. Eu tenho andado nos hospitais, eu tenho participado, porque a minha esposa é voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, então a gente tem muita proximidade. Por isso que eu posso falar de saúde, porque a gente tem muita proximidade, principalmente da área da oncologia. E muitas vezes está além dos 60 dias, que a deputada Carmen Zanotto tem um projeto de lei, né, no governo federal, que no máximo 60 dias para que uma pessoa seja atendida. Na minha preparação da campanha, eu participei de um debate sobre a questão da oncologia, e a necessidade de nós tratarmos a oncologia hoje como um problema cardiológico. Quando você chega no hospital, você é atendido imediatamente, porque não tem mais socorro. Ou você é atendido, ou você acaba vindo a óbito dentro do hospital. Então eu penso que a oncologia também tem que ser vista dessa forma. E é por isso que eu vou lutar para que a oncologia tenha reduzido o máximo possível a questão da espera, de fila de espera. Ela tem que ser tratada de forma diferente, ela não pode ser tratada como uma gripe. E hoje a gente vê que um câncer está sendo tratado como uma gripe. E nós vemos assim muitas pessoas não tendo mais a recuperação. E é possível fazer essa recuperação. É possível a gente fazer um bom tratamento. Quando você inicia o tratamento cedo, quando você inicia o diagnóstico cedo. Então, o diagnóstico tem que ser mais bem preparado. Então, eu penso que, como deputado, eu posso fiscalizar a Secretaria de Saúde e lutar para que as leis que estão lá sejam melhoradas e sejam também aplicadas. Perfeito. Hoje, os prefeitos e as entidades reclamam muito da falta de recursos, né? Você já tem em mente qual seria a sua prioridade com recursos de emendas parlamentares e se elas vão ser aplicadas 100% aqui na nossa região? Exatamente isso que eu coloquei. Eu sou candidato a deputado estadual pela região de Brusque, né, Vale do Itajaí, Vale do Tijucas, para que eu possa trazer esses recursos totalmente destinados para as áreas que necessitam dentro dessa nossa região. Então, em hipótese alguma, eu vou negociar com qualquer prefeitura, como eu sei que tem deputados que negociam com prefeituras para levar esses recursos para outros lugares e, às vezes, não trazem para a cidade de Brusque. Então, todo o recurso do gabinete do deputado Guilherme Marcheski será voltado para as instituições e para as melhorias, seja na infraestrutura, na saúde, que nós sabemos que é necessário, ou seja, em qualquer setor que eu possa realmente trazer esse recurso e encaminhar esse recurso totalmente para a cidade de Brusque. Perfeito. Certo. Qual a sua avaliação sobre esse grande número de candidatos que tem em Brusque nessa eleição? O senhor acredita que tem candidatos que estão usando a eleição só como um trampolim para a eleição municipal? Eu não vejo dessa forma, porque assim, como nós participamos de um sistema político, né, aberto, democrático, o cidadão hoje ele pode escolher o seu candidato. Eu vejo que nós temos bons candidatos na nossa cidade e que têm propostas interessantes. O que mais veio à tona nesse momento é a renovação. Eu vejo que muitos candidatos colocaram o seu nome à disposição para a renovação da política. E o cidadão também está nos colocando isso. Eu quero votar em alguém novo. Eu não quero mais votar no candidato que já está lá. Então eu penso que essa renovação ela é uma renovação de qualidade boa, porque os candidatos têm propostas, têm interesse, estão visitando o seu eleitor, e eu peço que o eleitor agora avalie cada candidato, não vote em branco, não vote nulo, porque eu tinha um amigo que dizia assim, se tiver um evento só na cidade,
esse evento vai ter só as pessoas que se interessam por aquele evento. Se tiver mais eventos na cidade, mais pessoas vão sair de casa e de repente elas vão no outro evento que pode estar acontecendo. E eu vejo que é dessa maneira. Usando essa metáfora, eu digo que nós podemos agora ter uma escolha melhor. Nós podemos observar qual é o candidato que tem uma proposta melhor, que tem um trabalho ao longo da sua vida. Um trabalho como o meu trabalho, por exemplo, um trabalho de voluntário. Eu tenho feito o voluntariado em todas as instituições, eu participo de todo o pedágio, todo mês eu vejo quanto é necessário nós estarmos ali representando a cidade para ir às instituições. Então eu vejo que nós temos bons candidatos e eu peço ao eleitor que procure um candidato que possa representar bem a sua ansiedade. Porque hoje nós vemos um eleitor ansioso para votar, mas votar bem. Então eu vejo que é possível sim nós termos esse número de candidatos. Eu não vejo a necessidade de nós trazermos, por exemplo, candidatos de fora. Porque nós já temos 10 candidatos a deputado estadual, 6 candidatos a deputados federais. Então não haveria necessidade de nós termos um candidato de fora que vai levar 300 votos e, como eu coloquei na questão anterior, ele não vai destinar o recurso dele, do gabinete dele, para a cidade de Brusque. Porque ele fez 300 votos aqui, 500 votos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o recurso dele aonde ele tem o seu curral eleitoral, como se chama em política. Ele vai levar para aquele local, para aquela cidade. E dificilmente ele vai fazer uma emenda parlamentar para a cidade de Brusque ou para a cidade da região de Brusque. E eu me coloco dizendo que eu sou candidato por Brusque. Eu quero ser eleito pela região de Brusque, da nossa regional aqui de Brusque, seja de Tijucas a Gaspar. É nesse sentido. Seu Guilherme, se o senhor for eleito deputado, pretende cumprir o mandato até o fim ou existe a possibilidade de concorrer a prefeito em 2020? Existe essa possibilidade de nós concorrermos a prefeito. Vai depender do eleitor me cobrar. Porque eles, quando me cobraram eu ser vereador 4 anos, eu fui vereador 4 anos, eu queria ter essa experiência como parlamentar. Fui convidado a ser secretário de Educação, fui convidado a outros cargos, eu não quis. Fui convidado em 2014 a ser candidato a deputado estadual federal, eu era presidente do partido na época, do PMDB, e eu não quis porque eu queria cumprir meu mandato e sentir o mandato de 4 anos de vereador. E agora eu penso que é possível nós participarmos de uma outra eleição dentro do mandato. Por quê? Porque eu estou indo para deputado para aprender a lidar com os recursos públicos. E eu penso que esse é um momento muito importante na minha vida. Se eu quero galgar outros cargos dentro da vida pública, eu penso que eu tenho que aprender. Eu aprendi muito como vereador e agora, como deputado, vou aprender, me preparar para, se houver necessidade, eu tenho que deixar bem claro isso, a necessidade de nós termos um candidato a prefeito na cidade de Brusque, eu coloco meu nome à disposição. Não estou fazendo aqui um trampolim para 2020, eu estou aqui me colocando à disposição porque eu quero aprender. E o mestre é aquele que ensina, mas é aquele que aprende também. Então, quando nós somos ligados a essa questão da educação, nós temos que saber que nós estamos sempre aprendendo. E eu quero aprender como é que se faz vida pública dentro do estado de Santa Catarina. E é por isso que eu me coloco à disposição e dizendo que, se for necessário, se a cidade de Brusque precisar do meu nome para ser um candidato a prefeito, eu tenho interesse sim e vou me colocar o meu nome à disposição. Perfeito. O senhor decidiu abandonar a política alguns anos atrás, estava desacreditado da classe política. O que mudou desde então que fez o senhor retornar à disputa eleitoral? E como eu coloquei, meu nome foi muito bem avaliado na eleição de 2012, o vereador mais votado. Quando iniciei a vida pública, iniciei com muita força, com muita fé e consegui reverter um quadro muito polêmico dentro da Câmara de Vereadores. No momento em que eu fui presidente, aboli a questão dos assessores de vereador, reduzimos os custos da Câmara de Vereadores e logo depois, em seguida, então, nós tivemos aí uns questionamentos dentro
da área política, né, a politicagem de cargos e tudo mais, e o PMDB queria os cargos e não queria criar. Eu tinha vontade de criar um trabalho dentro do PMDB e não fui recebido dessa forma. E aí eu me decepcionei, porque as pessoas só queriam cargos, cargo comissionado, cargo para cá, cargo para lá, e eu já não aguentava mais isso. E então foi a decisão que eu tive de, nesse primeiro momento, de me afastar da política, me afastar do PMDB. E também uma outra situação que eu penso que o homem público, ele tem que ter, ele tem que estar 100% ligado à vida pública das pessoas. E por isso, então, eu estava ainda em fase de processo de aposentadoria, eu tinha uma escola, eu estava professor na época, e aí eu quis primeiro resolver a minha vida particular, resolver todos os meus problemas que eu tinha, para depois pensar em fazer política. A minha vontade, já falei em outras entrevistas, a minha vontade não era de ser um candidato, mas a vontade das pessoas que me desafiaram e me procuraram para que eu pudesse ser um candidato, eu disse que eu seria, então, se eu encontrasse um partido que tivesse as minhas ideias. E dentro do PPS eu encontrei as minhas ideias, eu encontrei no Cristóvão Buarque, um grande senador, um senador da educação, um homem preocupado com a vida pública e renomado, reconhecido internacionalmente pelo trabalho que ele tem feito dentro do Senado. E eu me encontrei ali no PPS e me coloquei à disposição do partido para ser candidato. O partido abriu esse espaço para mim e por isso que eu estou aqui me colocando hoje. A política, ela decepciona sim, Marcelo, mas a gente pode realmente retomar, né? Então eu estou aqui retomando para poder deixar uma contribuição para a sociedade. Porque na última eleição de prefeito, muitos vieram me perguntar: poxa, por que você não foi prefeito? Por que você era um candidato a prefeito? Nós precisávamos de um nome, de um bom nome. Só que eu disse que eu não estava preparado. Eu não podia assumir isso, eu não sou um irresponsável. Eu sei da responsabilidade que é de ser um candidato a prefeito, de ser um prefeito de uma cidade como a cidade de Brusque, que hoje está beirando os 135 mil habitantes. Então a responsabilidade é muito grande. E como eu coloquei, eu vou lá para aprender. E agora nessa minha nova caminhada de vida pública, eu sei que eu posso aprender e eu sei que eu posso me preparar bem. E eu vou me preparar bem para ser, se possível for, ser o candidato a prefeito. Então eu me coloco à disposição da sociedade exatamente para isso, para que a sociedade acredite, porque eu não posso deixar as pessoas perder a esperança de uma modificação na vida pública. Porque nós temos, sim, homens e mulheres capazes de mudar esse quadro que aí está, esse quadro de indignação. E aí, a indignação, ela passa a buscar uma outra palavra, que é a coragem. Então, muitas pessoas têm me dito: você tem muita coragem de ter voltado para a política. E eu voltei por saber que eu posso, sim, contribuir com essa mudança, essa renovação que as pessoas querem. Perfeito. O senhor foi professor e entre as suas propostas estava o aumento de investimentos na área da educação aqui no estado, né? Mas para o senhor tornar isso realidade, como é que o senhor pretende tornar isso realidade se o governo estadual é que tem a caneta na mão? Na fiscalização dos 25% que nós temos hoje da educação, os 25% da educação, eles são obrigados a ser diretamente investidos na área da educação. Então, o que nós vemos aí, e tenho recebido muitas críticas a respeito disso: se um governo do estado faz educação bem e de qualidade, para que ele precisa fazer propaganda? Para que ele precisa fazer publicidade que ele está fazendo isso? Ele tem que fazer publicidade naquilo que ele faz para chamar a atenção, por exemplo, num período de matrícula, né? Divulgar o período de matrícula, numa área que ele possa chamar a atenção do cidadão, para que o cidadão possa buscar o seu espaço, seja numa alfabetização. Ontem ainda li o Jornal Município, nós temos ainda pessoas analfabetas na cidade de Brusque. Então, assim, uma divulgação sobre uma nova proposta de alfabetização, né? Agora, dizer que a escola pública é de qualidade, isso é obrigação do governo, ele não precisa nem dizer na mídia. Isso é obrigação do governo, fazer escola de qualidade. Então eu penso que na área da publicidade a gente pode reduzir, e o investimento dos 25%
na educação. Não passar por dentro do governo do Estado para os 25% ser diluídos, né, e no final não chegamos a 25% do recurso que nós temos hoje, dos recursos que vêm do governo federal, através dos programas que nós temos. Então, nós não recebemos esse recurso e no final ele não chega nos 25% que são repassados como é previsto em lei. Certo. O senhor, enquanto presidente da Câmara, o senhor trabalhou contra a aprovação do projeto do financiamento internacional para construir uma ponte no centro, né? Passaram-se alguns anos e até agora a cidade continua sem esses novos equipamentos de mobilidade. O senhor se arrepende de ter dado esse voto contra? Porque era uma mentira, Marcelo. Não existe financiamento internacional para o município. Isso é mentira. Então, o município ele não receberia esse investimento. O município ia ter hoje um prejuízo muito grande, nós estaríamos pagando a conta, tá? E não iria acontecer. Eu li isso bastante. Tá? Esse fundo internacional ele não pode ser recebido pelo município. Porque quem recebe o fundo internacional é o Estado e a Federação. O município não pode receber esse tipo de financiamento, tá? Segundo o que eu tenho lido. E de maneira nenhuma eu vejo que nós fomos contra. Nós queríamos era ver por que essa contrapartida do governo municipal. E nós hoje estaremos com uma dívida muito grande no município. Se o município já não tem recursos, como você disse, nós estaríamos pagando. Essa conta seria paga agora. Começaria o pagamento em 2018, penso eu. Tá? Então é por isso que nós fomos contrários, né, àquele momento, daquela forma como seria feito o financiamento. Aí eu penso que é possível fazer um bom projeto no Ministério das Cidades, tem dinheiro, tá? E buscar o dinheiro no Ministério das Cidades para fazer essas pontes que nós precisamos, fazer essas melhorias que nós precisamos. Tá? O que tem que ser investido é a beira-rio da margem esquerda. E um grande projeto da beira-rio da margem esquerda é possível passar no governo federal. Em um período que você possa fazer um projeto correto, adequado, né? E ali a gente pode sim, a partir dali, fazer esse trabalho. E eu, como deputado estadual, posso fazer isso, posso encaminhar esse projeto para dentro da Câmara Federal e buscar os recursos. É possível o deputado se mexer, né? E como diz um amigo meu, não ser um cone. O deputado tem que se mexer, tem que buscar esses recursos. E nós tínhamos, inclusive, deputados na cidade na época, e nós tínhamos o prefeito uma ligação muito forte com o governo federal. Por que ele não foi buscar esse recurso de maneira inversa? De maneira que o município não precisasse ter o prejuízo que teria. Nós temos que fazer isso. Nós temos que pensar no município, o endividamento do município. O endividamento do município hoje já é muito alto. Então, como é que nós vamos criar condições para fazer o desenvolvimento para a área da saúde e outras áreas que são necessárias? Nós não podemos mais fazer um endividamento desse para fazer a infraestrutura. A infraestrutura ela tem que vir do governo federal, assim como nós temos o investimento hoje na obra do PAC. Tá? Por que não foi se buscar então esse recurso também através do Ministério das Cidades? Que lá está o dinheiro para fazer os investimentos necessários na infraestrutura da cidade. Existem críticas ao governo do estado por causa das chamadas secretarias regionais, que hoje são ADRs, né? Elas são vistas por alguns como cabide de emprego. Você é contra ou a favor da manutenção delas e por quê? O projeto do governador, na época do governador Luiz Henrique, era muito interessante e muito bom. E ele começou a organizar essas ADRs. Se você for analisar, nós tínhamos vários já concursados que vinham das secretarias centrais para as cidades, tá? E a partir dali era desenvolvido o trabalho. Qual era o projeto do então governador Luiz Henrique? Era aproximar o governo do cidadão. E isso tinha acontecido, porque eu participei enquanto gerente de educação, eu participei enquanto diretor de escola e eu participei enquanto cidadão cobrando de vários setores da ADR o trabalho. O problema maior é exatamente esse, né? Eu vejo que não precisa desses comissionados que se penduram no governo. Eu penso que tem que ter uma ADR com concurso. Tá?
o mínimo de pessoas que são ligadas ao governo, porque a gente sabe que aí é um cargo ou outro de confiança, mas não, por exemplo, como nós tínhamos, né, agora eu vou citar aí a situação da Câmara de Vereadores, que tinha 11 funcionários efetivos e se não me falha a memória, 16 comissionados. E aí o Tribunal de Contas tinha na época nós tínhamos uma ação judicial contra a Câmara de Vereadores, né, para que reduzisse esse número e fizesse concurso. Foi o que aconteceu na época. Né? E eu vejo que assim, as ADRs, como elas foram criadas e foram pensadas, elas têm função sim. Elas podem acontecer. Agora, o que não pode acontecer é deixar com esses cargos comissionados ou pessoas que não têm conhecimento da área gerenciar esse trabalho. Se for bem pensado, eu sou a favor. Se for só para criar cargos, com certeza eu sou contra. Eu penso que nós temos que cada vez mais ter pessoas concursadas e preparadas para dar conta do processo de serviços que o governo tem que prestar para a sociedade. Perfeito. De onde vêm os recursos para financiar a sua campanha e quanto que o senhor pretende investir nessa campanha? Eu tenho investido até agora então 20 mil reais, eu pretendo investir 30 mil reais na minha campanha. Os recursos são recursos próprios da minha vida, que eu disse para vocês, eu me organizei, eu fiz um levantamento de uma campanha, eu me preparei praticamente há mais de um ano, eu estou numa pré-campanha, e a pré-campanha não pode simplesmente só ser visitas e visitas, elas têm que ser também preparadas financeiramente. Eu preparei a minha vida financeiramente e eu consegui fazer uma poupança, digamos assim. E recebi agora do fundo partidário, do partido, né, 10 mil reais, onde esse dinheiro é muito complexo para a gente poder gastar, né, apenas com materiais e com combustível. Então, 10 mil reais eu recebi do fundo partidário e pretendo fazer, né, a prestação de conta adequadamente como tem que ser. Hoje o governo estadual tem déficit de profissionais nas áreas da segurança pública, né? Falta gente na Polícia Militar, na Civil, no GP, nos bombeiros. É um problema bastante recorrente aqui na cidade. Como o senhor, como deputado, pode contribuir com esse tema? Eu penso que a gente pode fazer até do trabalho que nós temos na Câmara de Vereadores. Nós criamos uma CPI, né, para uma comissão de investigação, né, na época, e fizemos o levantamento dessa demanda da cidade de Brusque, região, Botuverá e Guabiruba. E ali encontramos as deficiências, né, desde o profissional até as condições, né, de trabalho, materiais, né, veículos e assim por diante. E eu vejo como deputado a necessidade de nós lutarmos para que toda essa área de segurança ela tenha um investimento que possa realmente dar condições e dar qualidade de segurança ao cidadão. E eu acompanhei durante muito tempo a nossa Polícia Militar, principalmente, né, quando nós tínhamos a escola militar, né, para preparação de militares ali, e eu vejo que é possível sim a gente fazer esse trabalho de fiscalização, fazendo com que o governo do estado trabalhe mais na área de segurança, mas eu penso que ainda é possível fazer a segurança através da educação, através de um trabalho que eu tenho aqui na minha proposta, que é um trabalho de criação de uma linha de atendimento à criança, para que ela possa se desenvolver dentro da sua vida, até chegar na vida adulta, e ela possa participar das coisas como cidadão. Muitas vezes nós temos aí, por exemplo, escolas fechadas durante o final de semana, e elas são às vezes depredadas. Por quê? Porque a criança vai lá pular um muro, e aí você já está criando um cidadão, né, desqualificado. Vão abrir essas escolas no final de semana, fazendo um projeto. Então, um projeto de escola aberta, onde nós tenhamos um profissional nessa área, um profissional da área de educação física, formado,
e remunerado pelo governo do estado, para que ele possa abrir durante o final de semana a escola, para que o cidadão possa entrar na escola, cuidar da escola e aprender a ter qualidade. E não deixar com que essas crianças sejam jogadas na rua e muitas vezes marginalizadas, porque não nasce o cidadão marginal, a sociedade é que marginaliza. Então nós temos que criar dentro da área de segurança ainda uma educação de qualidade para que essa criança ela não seja marginalizada e para que ela entenda que ela possa ser um profissional e dar conta da sua vida adulta. Eu penso que é dessa forma. Mas com certeza sim, vou investigar e vou fiscalizar os investimentos na área de segurança para que nós possamos, infelizmente, ainda temos muito a fazer na área de segurança, não só na preventiva, mas na área de segurança já de realmente cobrar, né, do cidadão e fazer todo o trabalho que a gente precisa fazer na área de realmente prender o bandido, digamos assim, né? Eu vejo que é necessário que o governo do estado invista de forma que o nosso perito, o nosso policial, as pessoas que estão à frente desse trabalho, eles sejam bem qualificados e bem preparados, para que rapidamente eles tenham essa possibilidade. Nós tivemos aí agora a Brusque sendo homenageada, até citada aí a nível nacional como uma das cidades mais seguras, e eu procurei saber, né, do comandante, então, qual era a possibilidade, qual é o trabalho que era feito. E ele colocou, exatamente dando condições para o policial, né, fazer o bom trabalho e automaticamente estar antes do bandido. Eu penso que é assim que acontece. Então, se nós pudermos, como deputado, fazermos essa divulgação também em outros municípios, né, nós vamos sim fazer com que Santa Catarina seja ainda mais segura. Já é uma cidade, a nossa cidade aqui, e o estado é um dos melhores hoje na área de segurança, mas nós vamos sim, como deputado, lutar para que ela seja mais segura. Existe um projeto de lei hoje na Assembleia Legislativa que ele acaba com o critério político para a nomeação dos conselheiros do Tribunal de Contas, né? São indicados hoje pelo governador. Qual a sua avaliação sobre esse tema? É o que eu disse, é concurso, né? Como é que um cidadão que não tem um mínimo de conhecimento na área tributária e na área jurídica, ele é um conselheiro do Tribunal de Contas, né? Eu tive a oportunidade de várias vezes estar no Tribunal de Contas, conversando com alguns profissionais, bem pouco com comissionados, né? E eu percebi assim, a preocupação do profissional que faz toda a sua função, né? de ser a pessoa que avalia as contas do setor público, né? E eu senti que ele tinha um pouco de receio, como se dissesse assim, ó, eu trabalho, mas quem ganha é o outro, que foi nomeado simplesmente pelo governador. Eu vejo que tem que ser concursado, né? E tem que ter um conhecimento na área de tributação e de área jurídica para que ele possa realmente fazer a avaliação correta, fazer a avaliação adequada, porque nós vimos aí muitas vezes que se dá umas pedaladas, dá umas burladas, né, na questão da legislação, deixando que muitas vezes que o próprio executivo, né, ele deixa a coisa acontecer de maneira simplesmente e ninguém cobra. Então eu penso que o cidadão que é concursado e que ele vai lá fazer a sua atividade de forma a avaliar corretamente aquela conta que foi prestada por cada governo, eu vejo que é dessa forma que nós podemos então melhorar essa situação da responsabilidade fiscal que nós temos hoje dentro dos governos estaduais, municipais e federais. Então eu penso que tem que ser através de concurso a nomeação. Perfeito. Para finalizar, seu Guilherme, hoje o governo do estado ele tem uma política muito forte de renúncia fiscal, né? Você concede isenções a empresas e por conta disso abre mão de arrecadação.
Você concorda com essa política ou pensa que ela pode ser modificada? Se ela for voltada para todos, e se ela for voltada para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, ela é salutar. Eu penso que ela pode ter continuidade, mas nós temos que ver qual é o objetivo. Eu hoje diria que eu ainda não tenho assim, já li algo a respeito, mas ainda não tenho uma opinião formada a respeito de como é que isso vem acontecendo. Se é apadrinhamento ou se é realmente para o desenvolvimento. Se for para o desenvolvimento, eu vejo que é possível sim uma renúncia fiscal nesse sentido. Agora, se for para que todos realmente tenham essa possibilidade de crescer, né? Eu estive agora junto ao empresário, ele só disse assim, ó, nós até pagamos os tributos, não tem problema, mas só que nós não queremos que o governo nos atrapalhe. Então nós temos que ver o que é isso realmente, de fato, né? Porque essa questão da legislação, ela está iniciando aí esse processo de renúncia fiscal e tudo mais, então eu vejo que é possível, desde que não se vá se retirar, renunciando uma receita, você vai tirar da área da saúde, o investimento, ou da área de segurança, ou da área da educação, que são os 3 setores de serviço que o governo tem que estar preparado para ter um investimento grande. Nós sabemos que são 3 áreas que nós praticamente não temos assim uma forma de mensurar. A educação talvez até podemos mensurar, porque nós sabemos quantos alunos nós temos e quantos professores nós vamos ter e qual é o custo disso, né? Mas a área da saúde, por exemplo, você não tem como mensurar. Você não sabe quantas pessoas vão ficar doentes amanhã e quantos leitos de hospital você vai precisar, quantos médicos você vai precisar. Você tem que estar sempre preparado com 100%, e nesse setor a gente já teve também participação como conselheiro do Hospital e Maternidade Evangélica, né? E nós tínhamos ali, por exemplo, a nossa diretora colocava sempre, né? Nós temos 30% de ocupação, mas temos 100% de custo. Então, realmente é muito difícil, e aí eu digo o seguinte, se for para renunciar a esses impostos e reduzir serviços, aí eu sou totalmente contra. Agora, se for para renunciar para desenvolver e o governo dar conta de prestar os serviços com qualidade, aí eu vejo que é possível sim o governo retirar alguns impostos e deixar com que as empresas, né, criem os seus próprios caminhos e elas cresçam e elas deem emprego, porque nós estamos pelo fio da navalha. Se você observar por aí, eu que estou caminhando diariamente nesse momento agora da campanha, nós estamos encontrando uma dificuldade muito grande de manter os empregos que nós temos aqui. Então nós estamos por um fio da navalha, penso eu hoje. Eu estou muito, muito preocupado com tudo que está acontecendo aí. Então a renúncia fiscal, eu penso que se ela vier para contribuir para manter os empregos, eu acho que é muito importante. Agora, se for para apadrinhamento ou outras formas de burlar a questão fiscal, eu vejo que não pode acontecer não. E como deputado, eu vou estar fiscalizando e acompanhando tudo isso, né? Que essa é a minha função, né? De estar lá e fazendo com que os recursos que o governo necessita sejam cobrados de forma adequada ou sejam liberados de forma isonômica, né? Para todos, de forma que cada um possa realmente crescer e manter o emprego. Eu estou muito preocupado com o emprego hoje. Hoje eu penso assim que nosso polo industrial aqui está sofrendo muito, está numa agonia, e é como eu disse lá na minha primeira proposta de trabalho. Ontem ainda mais de 2, 3 pessoas me colocaram, nós já estamos cortando o dedo, a unha já foi. E o governo não corta nada. Então, se é para isso, se o governo está cortando agora os seus custos também, está conseguindo abrir, né, essa questão financeira, e ele pode renunciar a isso, então parece que o governo está começando a cortar também a sua unha, né? E quiçá ele possa dar, né, condições para que o empresário continue mantendo os empregos, continue crescendo, né, porque é possível sim crescer. Eu estive numa empresa agora
que cresceu esse ano 5%, ele disse, né, o empresário, mas ele não arriscou muito porque ele acredita que não é possível crescer mais que isso. Mas ele cresceu um pouquinho, mas ainda com muita restrição. E aí ele colocou, se o governo desse um pouquinho mais de qualidade para que o empresário pudesse dar conta da sua vida e não atrapalhasse, seria muito bom. Eu penso dessa forma. Perfeito, candidato. Eu agradeço a sua presença, desejo uma boa campanha, certo? Eu agradeço também ao Marcelo e a todos que nos acompanharam até agora. E a gente agradece ao município por ter dado essa oportunidade para a gente poder falar um pouquinho das nossas propostas, do nosso trabalho, da nossa vontade de representar a cidade de Brusque e região. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado, até mais.